Boa noite a todos. Hoje, como tema dos nossos estudos, eu trouxe uma mensagem do livro Liberta-te do Mal, por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do capítulo 20, Causas Justas das Aflições. Tá? Então, esse capítulo ele retrata a importância das encarnações, tá? Que todos nós recebemos. Ok? Então, vamos iniciar. Indagas com o coração ralado pelas aflições, por qual razão as pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, sofrem, enquanto as más parecem felizes e tranquilas. Então, uma pergunta. Não te apresses em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que regem as existências humanas. As aparências não retratam a realidade. Antes, pelo contrário, dão ideia do que se projeta e não daquilo que está ocorrendo. Tá? Então, muito cuidado para as aparências, né? O que realmente acontece. Né? Então, ele pergunta, as encarnações, né? Aqueles que são pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, por que sofrem tanto, enquanto as más parecem, né, felizes e tranquilas? Então, é bem interessante essa indagação, né, que todos nós podemos fazer em algum momento, né? Por que dessa questão? Então vamos ver o que a Joana de Ângeles nos prepara aqui. Ademais, os indivíduos bons e generosos de hoje são aqueles maus e ávaros de ontem, que retornaram ao proscênio das experiências terrenas em processo de reparação. Tá? Então, aqueles que hoje são bons e generosos, enfim, que optam por determinado caminho, na busca, no entendimento do bem, são aqueles que ontem foram maus, aqueles que erraram muito e que em algum momento eles, né, se dando em conta, né, essa situação e dos atos que cometeram e das oportunidades que poderiam ter de melhorar, da importância do bem, da importância de se regenerar, né? Então, eles hoje passam por determinadas situações, eles resgatam os débitos que contraíram ao longo das encarnações. Tá? Então, bem vem a calhar com a mensagem que nós estudamos há 15 dias atrás do compromisso, né? Então, só para lembrar um pouco a todos, era uma mensagem onde o espírito se reconhecer no devedor de muitos débitos contraídos, pede muitas na encarnação que ele teria posteriormente, que veria ali com muitas dificuldades, né, muitas situações difíceis, para que ele pudesse, através desse resgate, evoluir, enfim, né, superar as dificuldades aí que ele cometeu ao longo de muitas encarnações passadas, mas ele vem com um compromisso de poder trabalhar a mediunidade, enfim, ter uma família, uma nova experiência. Tá ok? Então, se ontem ele foi alguém que cometeu muito mal, hoje ele vem com uma outra possibilidade. Quando despertam na espiritualidade, após a prática de muitos delitos e males, recambiados pela desencarnação, havendo-se dado conta dos prejuízos que se causaram, rogaram à divindade a oportunidade própria para a recuperação, mesmo que envoltos pelas vestes do sofrimento. Agora colhem a sementeira de espinhos deixada pela via do progresso, que trilharam com atrevimento e desrespeito aos soberanos códigos da vida. Tá? Então, aquilo que nós comentamos. Então, eles, despertando para uma nova realidade, buscam ali outros caminhos para reverter essas situações. Tá? E hoje, uma programação que nós temos também, na nossa caminhada hoje, que é tão importante, enfim, enfrentando as dificuldades que sejam, buscando novos aprendizados, tá? Vai nos fazer muito bem, tá? A forma, né? Isso depende da forma que nós vamos enfrentar, passar, buscar as superações, tá? Então, com certeza, isso vai ser um ganho para a nossa caminhada. Quando a gente se empenha em superar um mal, uma dificuldade, quando a gente aprende que
há uma coisa muito maior, né, do que tudo isso que está acontecendo, que é Deus, nosso Pai, que jamais nos abandona. E a gente passa a refletir, a gente passa a buscar esses artifícios que vão nos dar a força interior que precisamos, como o hábito da prece, enfim, nos atentarmos aos pensamentos, acreditar nas melhorias, renovar a esperança, né? Tudo que se renova conosco, então isso vai nos fortalecendo, aí vai nos transformando pouco a pouco. Os maus de hoje, aqueles que se apresentam ditosos sem mérito, experimentarão oportunamente igual processo de aflição, porque as leis que dirigem o universo são as mesmas para todos. Não raro, as causas também se encontram na atual existência. Quando se dilapidam com irresponsabilidade os patrimônios da existência. Em uma visão estreita, sem o contributo das amplas explicações da reencarnação, tornam-se injusto que pessoas afeiçoadas à caridade e ao amor vejam-se crucificadas nos sofrimentos morais, nas enfermidades de vario porte, nos testemunhos econômicos e sociais, enquanto outras que são perversas ou indiferentes à fraternidade desfrutem de benesses e alegrias. Tá? Então, o conhecimento da espírita, né, da doutrina, alguns pontos, entre outros, alguns pontos importantes, como o conhecimento das reencarnações, os estudos, então faz a gente ter essa questão da compreensão, tá? Do que aqueles que erraram ontem terão oportunidades de poder buscar as melhorias, né, em procedentes reencarnações, terão um novo programa de encarnação, um novo programa de reforma íntima, tá? Então, isso vai nos renovando a esperança, né? Então, saber que se cometemos erros, lógico que teremos que responder por esses erros, mas teremos também oportunidades de melhorar, tá? Por isso que o amor que está sempre presente. Tudo quanto se faz repercute em efeitos equivalentes, graças à lei de causa e efeito. Não creias igualmente que as pessoas risonhas e que desfrutam dos favores dos deuses da fortuna, do poder, do destaque e da fama, não experimentem desaires e angústias, como se fossem exceções aos impositivos do progresso moral e espiritual a que todas são submetidas. A Terra é bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida, e ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. A imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, ainda necessitados de amar, desdobrando os sentimentos nobres que se lhes encontram adormecidos, experimentando os instrumentos lapidadores das aflições, a fim de libertar os inatos recursos divinos ainda desconhecidos, tá? Então, todos nós que reencarnamos aí num planeta de provas e expiações, temos a oportunidade de resgatar os nossos débitos, visando as nossas melhorias, tá? Visando as nossas melhorias. Então, as aflições, né, as situações, é um aprendizado para cada um de nós, cada um dentro das suas necessidades. Desse modo, examina com outra óptica as tuas aflições. Então, vamos ver por um outro ponto. E por mais difícil que te apresentem, agradece a Deus, seres tu quem sofre, seres tu quem ora sofre. Então, se olharmos por um outro ponto, né, examinando as situações, dentro do conhecimento, da doutrina, as oportunidades que temos de poder estudar, buscar esse esclarecimento que é tão importante, estudar sobre as reencarnações, sobre a mediunidade, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Então tudo isso veio para nos fortalecer a nossa caminhada, para que a gente possa lidar com as situações que nos oferecem. Tá? E aí vamos aprendendo a ser mais gratos,
aprendendo a ter uma outra visão sobre tudo que está acontecendo conosco. Recorda que a pérola rara e bela é resultado do mecanismo da ostra que sofre, defendendo-se do grão de areia que a fere. Ocultando a gema preciosa que se está consolidando no íntimo, o ser humano avança sobre os martelos do sofrimento necessário à libertação do seu Deus interno. Tá? Então, libertação, tá? Resgate, oportunidades. Refugia-te na prece, quando os teus pesares parecerem mais fortes e afligentes do que as tuas possibilidades de resistência. Navegando pelos rios da oração em busca da divina nascente, experimentarás em comum alegria, lenindo os teus sentimentos feridos. Perceberás o desejo de alcançar a outra margem da vida, onde repousará mais tarde. Por enquanto, porfia em tuas ações dignificantes, amando com ternura a tudo e a todos. Tá? Então, a prece, com certeza, vai nos dar a força necessária. Tá? Confiança em Deus, a renovação íntima. Então, é um novo caminho, uma nova possibilidade que a gente tem de uma nova busca. Tá? Então, por mais que estejamos passando por aqueles períodos tensos, né, de muitas situações difíceis, buscar a prece sempre, porque isso vai trazer ali uma vibração, uma energia que vai nos fazer bem, vai nos acalmar e vai nos dar força e vai nos direcionar na nossa caminhada. Tá? Então a prece é um bálsamo nos nossos caminhos, ok? Não te permitas que o desânimo se aninhe em teus sentimentos, nem que pensamentos pessimistas e perturbadores estabeleçam tais depressivas em tua conduta emocional. Então, atento aí aos nossos pensamentos, aquelas ideias persistentes que estão vindo à nossa mente, né? Então, ideias muito repetitivas, então a gente tem que estar atento a todas essas questões, tá? Saber aquilo que eu quero, a minha linha de raciocínio, os pensamentos que são comuns ali no meu dia a dia e aquelas ideias que estão sendo ali praticamente impostas, ali que vem a todo momento as nossas recordações. Então, tomar muito cuidado com isso também. Observa tudo e constatarás que a destruição faculta o ressurgimento da beleza em toda parte, o mesmo ocorrendo com o espírito que se encontra em fase de desenvolvimento, padecendo os ferretes e azorragues da aflição para reaparecer em tecidos de luz. Tá? Então, ressurgir após as aflições. Tá? Pensa que a falta de amor no comportamento seja resultado do desconhecimento da verdade. E tem razão aquele que se permite a reflexão, porque uma conquista conduz a outra, através do discernimento do bem e do mal, que faculta a ação generosa, surgem as bênçãos da afetividade. Tá? Então, por isso que é importante essas reflexões sobre nós mesmos, né? Saber aquilo que me convém, aquilo que está me fazendo bem ou não, e as minhas buscas quais são. Então, aquela reflexão que nós fazemos conosco mesmo, né? Nem Santo Agostinho nos deixa ali bem explicado ali no Evangelho, né? Ao final de cada dia, né? Saber o que nós fizemos ou não. Então isso vai nos direcionar, vai nos trazer pontos ali bem importantes que às vezes até não nos atentamos, né? Por algum motivo, tá? Mas sempre com muito cuidado, com muito amor para conosco mesmo também, ok? Identificando com os ideais da verdade, suavemente se te desdobrarão as emoções tranquilizadoras e te descobrirás enriquecido pela ternura e o amor. Tá? E aí identificaremos pontos. Né? Para que o logres, não esperes mudanças radicais nos outros. Então, para que nós possamos alcançar as melhorias que nós queremos ali, que são importantes na nossa vida, que nós não esperamos as mudanças nas outras pessoas, nos outros. Alterações em grupo familiar e social. Cuida de seres
o exemplo, cuida de cada um, né? Que possamos ser o exemplo da coragem no exercício da renovação interior. E todo o teu esforço produzirás efeitos benéficos a que te acostumarás com imensa alegria. Então, que sejamos nós, né? Autores ali da construção da nossa felicidade. Não esperemos que os outros tomem atitudes ou melhorem. Sim, muitas vezes queremos que as pessoas também busquem, enfim, que se melhorem, mas que nós não esperemos, não. Sejamos nós os autores da busca das melhorias para a nossa vida. Depende de cada um, tá? Porque o maior interessado na própria felicidade, né, somos nós mesmos. Cada um dentro da sua vida, ali dentro da sua caminhada. Então nós somos os maiores interessados. Então vamos tomar a atitude sim, dar o primeiro passo,